Bom dia, pessoal, ou boa tarde, né? Eu não sei ainda. Pronto. Então, hoje, né, professor Mob Kigra, Professora Noelice, vamos falar sobre o tema racismo demográfico. uma temática bem pertinente para a gente estar... independente, um país soberano, reconhecido, a nossa soberania é reconhecida aí mundialmente, mas a nossa estrutura, ela é colonial, tá? Aí quando a gente pega aí as questões agrárias, as questões raciais, isso é muito marcante, porque essas duas esferas da nossa sociedade, tanto o espaço rural, racial no Brasil, né, ele herdou e herda ainda as questões do Brasil colonial. Quando a gente pensa nessa questão agrária, né, quando a gente pensa nas questões vinculadas à terra no Brasil, ela apresenta as mesmas características de um Brasil colonial, que quem sempre as tiveram, né? Aí quando a gente vai para a questão racial, será que o negro deixou de ser escravo? Será que o índio também deixou de ser escravizado? Será que ambos deixaram de ser marginalizados com a abolição de suas escravaturas? Salvo engano, o índio, o professor de história vai me confirmar, né? Ele deixou de ser escravo por volta lá de 1750. O negro deixa de ser escravo no Brasil em 1888, com a abolição da escravatura através da Lei Áurea. Mas será que, de fato, eles deixaram de ser escravizados? É isso, né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre questão de desigualdade, né, as raízes históricas, né, elas explicam o motivo dessa desigualdade. Sim. Quando a gente vê a vinda do europeu para o Brasil, né, a chegada dos portugueses, que ontem, né, dia 22 de abril, marcou aí 524 anos, né, da chegada de Cabral ao território do Brasil. Então isso explica mais ou menos a nossa realidade atual, né? Os portugueses chegaram aqui para colonizar o nosso território. E aí as terras ficaram a cargo deles, né? Os indígenas foram explorados, né? Os que eram donos das terras, né? Os povos originários. Os negros foram trazidos da África para serem explorados também, né? A nível de escravidão. E a terra ela vai ser subdividida tanto através do sistema de capitanias hereditárias, né? Que é o latifúndio, a grande quantidade da terra concentrada na mão de pequenos grupos familiares, que é o que a gente vive ainda hoje, né? As grandes terras, as posses são restritas a pequena quantidade de pessoas, e enquanto a massa, né, a grande quantidade da população da zona rural, ela não tem o direito à terra. Sim. E isso explica a questão agrária e a questão racial. Né? Quando a gente vai para a nossa cultura, né, da historiografia, o negro e o indígena, eles, desde a chegada dos europeus ao Brasil, né, desde a segunda metade do século XVI, né, a partir de 1550, quando a gente começa o processo de escravidão do negro no Brasil, a gente vai ter essa segregação. Né? O negro sempre vai ser visto, né, como alguém inferior ao homem branco, uma vez que o homem branco ele é o dono, né, ele é o chefe, e o negro, o indígena, né, o mestiço, mais tarde, né, vai ser tido sempre como
indivíduos à margem da sociedade, né? Abaixo na escala hierárquica aí dessa categoria. Isso é muito latente, né? Muito presente e recai no que a gente chama de racismo estrutural, né? A gente vai ver que a nossa estrutura, a estrutura da nossa sociedade, ela é marcada por esse racismo estrutural, sobretudo na figura do negro, sobretudo na figura dos povos indígenas, né? Quando a gente discutir no decorrer da nossa fala, a gente vai pontuar e a gente vai ver que historicamente esses povos aqui no território brasileiro, eles nunca deixaram de ser marginalizados. A abolição da escravatura não aboliu o negro da marginalização, não aboliu o indígena de estar ainda, né, nos locais menos privilegiados da século XIX, né, ele lutava pelo fim da escravidão. E é uma coisa interessante que ele relata, né, em um dos seus livros, é que a escravidão essa marca, ela vai permanecer como uma característica do nosso país. Eu costumo dizer que a escravidão hoje ela é pintada de uma outra forma, né? A modernidade pintou a escravidão de uma outra forma. E a gente vai discutir como é que ela se reverbera no na nossa live. Tá? Sim, quando a gente fala da questão da situação do negro hoje no Brasil, de fato tivemos alguns avanços. Sim. Né? Desde das leis abolicionistas, lei Eusébio de Queiroz, acabou o tráfico, Sim. lei do ventre livre. Né? Vai trazer marcos importantes, né, na Constituição de 88, atual, a nossa atual Constituição, que vai trazer, né, alguns direitos que antes não eram bem divulgados. Né, vai condenar, né, e criminalizar a prática do racismo, certo? Na própria Constituição. A gente tem leis como a lei de cotas, né, que são leis afirmativas. Exatamente. A ideia da inserção do negro, né, em campos que outrora eles não alcançavam esse local. E aí é uma tentativa de diminuir essas desigualdades. Né? Mas mesmo com essas leis, né, a gente tem recentemente agora em janeiro a lei 14.532, né, sancionada agora em janeiro pelo presidente Lula, que equipara a injúria racial ao racismo. Né? E aí a injúria racial era de 1 a 3 anos, agora o racismo e a injúria racial passa de 2 a 5. Né? Então aumenta a penalidade, né, para quem cometeu o crime, não apenas de racismo, mas de injúria racial. Então, de certa forma, são tentativas, né, de diminuir essas desigualdades raciais no Brasil. Interessante a sua fala, né, me fez refletir agora sobre essa questão, né, das leis que amparam aí, né, as práticas racistas, tá? Você tem notícia, né, conhecimento de alguém que está preso por ter cometido esse crime em nosso país? Porque eu não tenho. Eu não tenho conhecimento de alguém que esteja cumprindo pena por ter cometido, né, uma fala, uma atitude racista. Existe a lei. As leis, elas... Agora, né, pelo presidente Lula. Mas será que, de fato, na prática, elas são efetivas? Será que, de fato, as pessoas que cometem o racismo, elas estão cumprindo essas penas, né? Elas são passíveis dessas penalidades? A própria Constituição, quando ela tenta trazer, né, essa ideia de equiparação, né, condenando o racismo a nível de criminalidade, né, sendo imprescritível, né, e tudo mais, está lá desde 88. Exatamente. Né? Só que até que ponto existe uma eficiência, né, uma eficácia nessa legislação? Existe a legislação, existe a punição. É exuberante.
Outra coisa é a aplicabilidade desta lei. Porque quando a gente vai para a realidade prática, para a vivência cotidiana, a gente vê que grande parte do que está ali, né, em relação aos direitos humanos, em relação ao direito do cidadão, não é cumprido na prática. Eu estou falando isso não é só no que tange ao racismo, não, mas ao que tange uma série de direitos, né, voltados aí para a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Então, na prática... Quando a gente fala de cidadania, né, aí eu costumo dizer sempre na aula de ética, né, que normalmente é cobrado na polícia penal, a cidadania é o pleno gozo dos direitos e dos deveres. Né? Mas será que o brasileiro, de sua forma geral, o brasileiro negro, ele tem esses direitos plenos, aquilo que a Constituição prevê nos artigos 5º, 6º, né, direitos sociais, direitos individuais? Será que o brasileiro ele tem acesso a esses direitos e essas garantias que estão previstas na lei? Muitas vezes alguns movimentos de representativos, eles brigam pela criação de leis que, na verdade, elas já existem. Não é? Exatamente. O que a gente deve brigar, na verdade, é pelo cumprimento dessas leis. Já que a lei já existe, por que ela não está sendo cumprida? Não é? Qual é o erro, qual é a falha, onde é que está faltando essa efetividade do poder público, né, em implementá-las, em fazê-las realmente entrar em vigor, né, de forma prática, não só de forma, né, textual. Mas vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Muitas questões importantes aí para ser debatidas, né? Sim. Só fazer uma pontuação no que tange aqui a lei de cotas, né, que é uma política afirmativa. Muita gente questiona a lei de cotas e a endereça somente a população negra, tá? Deixar claro que a lei de cotas, ela abrange um público bem maior. Que público é esse, tá? Os negros, que são pardos e pretos, os indígenas, tá? Alunos de escola pública, alunos de baixa renda e pessoas portadoras de deficiências, tá? Então, a lei de cotas, né, promulgada aí no ano de 2012, é a lei 12.711, ela abrange, né, esse público, certo? Ela delimita um quantitativo de vagas nos concursos públicos, nas instituições federais, tá? Para este público em específico, como forma de inseri-los, né, de forma mais equitativa nos ganhos sociais, tá? Então, é uma lei que não abarca só o público negro, abarca também demais públicos. Vários grupos que tecnicamente são segregados, né, dentro da nossa sociedade. Exatamente. Tá? E é interessante, né? Olha o que o IPEC, né? O Instituto de Pesquisa vai trazer a nível de informação, né? Foram entrevistados aí milhares de pessoas e 81% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram existir racismo no Brasil. Existe o chamado mito da democracia racial no Brasil. Foi instituída uma ideia de que pelo fato do Brasil ser um povo miscigenado, e aí a gente tem a miscigenação do povo branco europeu, né? Tivemos aqui a colonização dos portugueses, a vinda de franceses, holandeses, ingleses, italianos, mais tarde aí na República, na transição do Império para a República, italianos, alemães, né? Tivemos aí vários povos de etnias negras vindo da África para serem escravizados no Brasil. Tivemos os próprios povos indígenas, né, que são vários povos indígenas aí, que ocupavam o território do Brasil antes da chegada dos europeus. Mais tarde ainda vamos ter os asiáticos vindo para o Brasil. Então o Brasil é uma mistura de vários povos, né? O resultado de toda essa vinda de pessoas de etnias diferentes, né, vai gerar essa miscigenação, que é o povo brasileiro. E aí criou-se, né, com o advento da República, a ideia de uma democracia racial, de que a República brasileira, ela trouxe uma ideia de que não existia racismo no Brasil. Porque como todo mundo é misturado, né, todo mundo vive feliz, e aí aquele mito carnavalesco, né, de que todo mundo, né, vive bem e satisfeito, que vai ser criticado por vários teóricos, né, acerca da questão do racismo em si. Né. O Brasil não é uma democracia racial, de fato. Né. Temos as desigualdades elas são visíveis, né. O preconceito a nível de cor da pele, ele é notável, em vários aspectos específicos da nossa sociedade. E aí, quando o Instituto vai perguntar para a população, o que é que a população afirma? A maioria da população vai afirmar que existe racismo no Brasil, 81%. Aí, olha que coisa interessante. Existe racismo? Existe. Mas você é preconceituoso, você é racista? Eu não sou. Mas se tem 81% da população que é racista, né? Cadê essa representatividade e esse autorreconhecimento da prática em si? Se 81% diz que existe racismo, né, quer dizer, quando eu digo que eu não sou, eu estou me incluindo dentro dos 19. Dentro dos 19, não é isso? E cadê esses 81, então, que eu estou apontando? Então, a gente consegue reconhecer o preconceito
no outro, mas não consegue reconhecer o preconceito em nós mesmos. Isso é bem latente. E segundo dados do IBGE, né, que é que quantifica, faz essas quantificações acerca da demografia brasileira, 55% dos brasileiros, eles são negros. Né? Quem são negros? Pardos e pretos, né? Então, 55%, a maioria de nós somos uma população negra. E é muito estranho, né? Apenas 11% admitir ser preconceituoso. Os dados acabam... Se chocando. Meus dois dados aqui se chocam. Isso. Tem alguma coisa errada nessas contas aí. E aí minha pergunta, não existe a democracia racial no Brasil de fato? Será que existe? Vários exemplos a gente tem para citar, né? E para comprovar essa teoria aí. Será que existe realmente a democracia racial? Até que ponto nós somos democráticos, né? E aí recai na temática racismo estrutural. Por que a gente diz que o racismo é estrutural? Porque o racismo, de certa forma, ele está embrenhado, tá? Em várias esferas de nossa sociedade. Está embrenhado na política, está embrenhado na educação, está embrenhado na nossa economia, tá? Então, o racismo, de fato, ele é estrutural, porque a nossa sociedade, ela é assentada, né, nessa ideologia do racismo, nessa eterna marginalização desses povos aí, né, que sempre estiveram à margem da nossa sociedade. Então, de fato, a gente vivencia aí um racismo estrutural, né? A nossa estrutura, ela é assentada nas questões do racismo, sobretudo aquele racismo referente à cor da pele, tá? E a gente vai discutir, né? Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de base. Sim. Né? E aí, o Brasil, ele é uma construção. Em 1500 o pessoal chega aqui no Brasil. Sim. Né? E aí esse Brasil ele começa a ser moldado. Né? A base do Brasil são, de 1500 a 1888, são 388 anos. Quase 400. De escravidão. Quase 400. Né? Então, o negro durante quase 400 anos, ele vai ser coisificado, né? Vai ser desumanizado e transformado em um objeto de exploração. Né? E aí, de 88 para cá, tem 136 anos. Ou seja, de quase 400 de escravidão e 136 anos de emancipação, né? Sem escravidão. Né? Então, a estrutura do Brasil, ela é baseada na ideia de que a coisa do preto é uma coisa ruim. Sim. A religião do negro é uma religião demonizada. Não é? A atividade lúdica da população negra é uma coisa tida como uma coisa ruim. Não é? A capoeira é uma coisa que... Não é? A gente deve ter um certo distanciamento. As movimentações culturais da população negra é uma coisa que vai trazer uma estranheza. Né? Mesmo o Brasil tendo 50% da população considerada negra. Exatamente. Mas a gente vai ter a ideia, a gente vai ter o símbolo da coisa do branco como uma coisa boa e a coisa do negro como uma coisa ruim. Sua fala me lembrou algo, né? Algumas frases que a gente profere e a gente não tem ideia de quão racista elas são. Como, por exemplo, a coisa ficou preta na minha vida. Ou seja, eu estou ferrada, estou sem dinheiro, estou no vexame, tá? Ou então eu sou a ovelha negra da família, eu sou aquela revoltada, eu sou aquela que vai de encontro a tudo que é determinado. Então a gente sempre, né? Nessas frases que a gente fala de forma corriqueira, a gente nem imagina, mas a gente está, de certa forma, né? Acompanhando essa questão estrutural do racismo em nossa sociedade. É sempre colocar o negro, o preto, como algo ruim. Né? Então, isso foi construído socialmente, culturalmente, e agora a gente está tentando, né, desconstruir essa colonialidade que sempre esteve presente em nós. E é muito difícil a gente desconstruir algo que nos foi imposto. É difícil, né? É muito difícil. Né? Porque é um rompimento de paradigma, né? E é uma coisa bem complicada, mas a gente vai chegar lá. Vamos desconstruir aí, mesmo que a passos lentos, né? É todo esse ideário que foi construído em torno dessa população no nosso país. Aí vem a questão, negros e indígenas continuam às margens da sociedade, né? De fato. Extremamente. Então, as legislações elas não chegam a alcançar, né, quem de fato estão nas margens, né, quem estão nas periferias de fato. Né? Aí temos a questão das posições subalternas. Exatamente. Quando a gente observa a nossa sociedade, né, a gente vê quem são as pessoas que estão em subempregos. Subempregos.
né? Quem são as pessoas que estão no poder, seja político, Exatamente. seja administrativo do nosso país, né? Quem lidera as grandes empresas. Exatamente. E aí você consegue observar, né, que tem características físicas essas pessoas. Né? Quando você olha para quem trabalha, né, de fato no pesado e quem trabalha no ar-condicionado, sentado numa cadeira confortável, você consegue ver uma diferenciação. Exatamente. E é aí que a gente consegue revelar um pouco, né, da verdade brasileira. Você falando nisso, né, a questão da estruturação dos postos, né, que tem uma ascensão de poder. Dificilmente a gente vê esse público, né, a população negra, a população indígena também, ocupando esses espaços, né, sendo juízes da vida, sendo médicos. Não que eu não tenha. Eu tenho população negra, população indígena que chegou, né, conseguiu galgar esses espaços, considerados como espaços privilegiados, espaços de poder. Mas é um quantitativo muito irrisório se comparado ao grande público de grande pessoas quantidade de brancas pessoas que tem, né? que ocupam esses espaços. Sim. Né? Então, a grande maioria dos negros, dos indígenas, eles estão inseridos no mercado, né, do subemprego, que é aquele mercado no qual agrega a população nas posições menos privilegiadas da nossa sociedade. Por exemplo, observe quando o carro da coleta de lixo passar na sua rua, na sua residência, observe os trabalhadores que ali estão. Eu não estou menosprezando aquele emprego, eu estou dizendo que é um emprego, né, subalterno em relação, por exemplo, a um cargo de medicina da vida. Então, observe quem são as pessoas que estão empregadas, inseridas nessas profissões. Observe quem está limpando a rua. Né? Coisa interessante, além desse ponto da questão das posições subalternas, né, a gente tem aqui no próximo item a questão das vítimas preferenciais da pobreza e da violência. Aí é um dado interessante, porque assim, eu me lembro de quando eu estava na universidade, né, e aí sempre tem debates, né, acerca da questão racial, e aí pela condição, né, que a gente né, de estar na questão da segurança pública, o pessoal gosta de sempre estar jogando na conta da segurança pública, né, o racismo estruturalizado, né, de apontar, de quem é a cor do pessoal que está preso, né, para trazer essa ideia, né, consubstanciar a ideia do racismo estrutural, né, mas trazendo para a questão de uma segregação por parte das instituições de segurança pública, principalmente. Né, como se as instituições de segurança pública elas fossem, de fato, instituições preconceituosas. Né? Acontece o preconceito pelo fato de ele existir em todo o âmbito social. Aí eu também faço um pouco da defensoria, né, da área de segurança pública. E aí, nas minhas aulas de atualidade, quando a gente fala sobre preconceito racial, né, eu gosto de exemplificar isso. Eu prefiro, né, quando eu falo sobre preconceito racial, não dar o exemplo das prisões, por exemplo. Né? Você pega aqui a prisão na Bahia, 50%, 60%, 70% da população, né, carcerária é negra. É negra. Eu falo assim, mas eu acho, particularmente, que isso não seria um ponto, né, favorável para explicar a questão do racismo no Brasil. Porque se a maioria da população brasileira se julga como preto, né, como negro, pretos e pardos, automaticamente, né, você vai equiparar que também o índice carcerário vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se a maioria da população é negra, a maioria do índice carcerário negro também não muda muita coisa. Está dentro do equivalente, certo? Eu falo assim, eu gosto de observar, não nesse quesito, porque nesse quesito até tem uma equivalência. A maioria negra, a maioria do presídio negro, beleza. Eu vejo o preconceito mais, né, a questão do racismo mais, nas questões dos cargos, por exemplo. Apenas 15% do judiciário tem negros. Aí, beleza. Se eu tenho uma equiparação entre a população e o índice carcerário equivalente, eu não vejo preconceito racial nesse quesito. Mas eu vejo preconceito racial quando a minoria dos juízes são negros, já que a população, a maioria, é negra. Porque o judiciário brasileiro é composto por pessoas brancas. Né? Porque a questão política, a maioria dos deputados, senadores, né, e presidentes que a gente já teve são brancos e não negros. Cadê a representatividade do povo negro? Nas instituições, nas instituições, né? Judiciárias, políticas, exato, executivas, as posições mais privilegiadas. Aí você consegue enxergar, né, porque nesses cargos, a maioria dessas pessoas, né, é um ou outro que a gente vai ter como exemplo aí de uma pessoa negra que conseguiu ascender, né, a esses cargos aí, ou essas instituições públicas. Né, e aí a gente consegue perceber de fato o preconceito. Né. A maioria das pessoas que têm acesso ao nível superior
não são negras, sendo que a maioria da população brasileira é negra. É negra. Então, isso aí você percebe que tem alguma coisa errada, que tem uma distorção. Hoje tem uma diminuiu bastante por conta das cotas. Política de cotas. A política de cota, a política afirmativa, né, aumentou o ingresso de negro pessoas negras na e de população universidade. indígena também nas universidades, né? Foi um ganho muito significativo. Mas ainda não é equivalente à realidade nacional. Dos brancos. Por que não é equivalente, né? Aí a gente perpassa pela questão do acesso à educação no nosso país. Sim. Quem é que tem um acesso a uma educação de qualidade, a ponto dessa educação de qualidade te inserir em um espaço acadêmico, né? Quem é que tem acesso a isso? A política de cotas, de certa forma, minimizou um pouco, mas não resolveu esse problema, porque a maioria da população universitária ainda é de brancos, sendo que a maioria de nós somos população negra. Então, é um dado muito significativo para a gente, é um dado que reforça aí, né, a nossa posição de subordinado perante o sistema, né? O negro, ele ainda continua na posição de subordinado, como também a população indígena, tá? Quando a gente pega aí os dados do IBGE no que tange a nível de escolaridade, né, a gente percebe que tanto a população negra quanto a população indígena tem os piores níveis, né, de escolaridade no nosso país, estão ocupando os cargos mais subalternos, né, se comparado à população branca. Então, de fato, esses dados eles são muito expressivos, né, e reforçam que a Casa Grande e a Senzala nunca deixaram de existir, elas ainda existem. Cada um tem o seu lugar bem apontado diante da sociedade. Quando a gente observa a nossa sociedade, a gente vê onde cada um se encontra, bem específico. Citando o nosso exemplo, né? Eu fui aluna de escola pública, eu sou egressa de escola pública. Nós somos professores e a gente sabe a diferença entre o ensino público e privado em nosso país, né? Sim. O ensino privado, querendo ou não, ele tem uma estruturação melhor, né? Que eu falo assim, dos recursos que são disponíveis nesse processo de ensino-aprendizado. Coisa que a gente carece muito nas escolas públicas, né? A gente carece de materiais didáticos, a gente carece de uma boa valorização profissional, no que tange a figura do professor. Os nossos espaços físicos das escolas, eles são precários e tudo isso acaba aí prejudicando o processo de ensino e aprendizagem. Então, muito dificilmente eu iria concorrer com um aluno, uma pessoa que sempre estudou em escola particular. Então, eu entrei na universidade pelo sistema de cotas, não como negra, né? Eu poderia colocar que eu era negra, porque eu sou uma mulher negra, eu tenho características fenótipas de um povo negro. Eu sou uma negra parda, né? Eu não sou negra retinta, minha pele, eu não tenho uma cor retinta, mas eu sou parda. No Brasil, negros são pardos e pretos. Porém, eu entrei como estudante de escola pública, né? Eu entrei por essa cota na universidade, tá? Só que quando você vai ver, eu vi até recentemente uma fala de um acadêmico, não vou dizer o nome pelas questões éticas, o professor de ética está aqui, então eu não posso falar o nome, que ele falou assim que a qualidade do ensino acadêmico no Brasil diminuiu de forma muito significativa, porque a gente deu espaço para a população negra e indígena entrar. Olha só que fala preconceituosa. Eu li isso recentemente, eu falei, meu Deus, caramba, é sério que eu estou enxergando isso aqui? Mas aquelas pessoas que sempre estiveram nos espaços privilegiados, elas não querem perder os seus espaços privilegiados, né? Elas querem sempre estar ali. Só que com essas políticas públicas afirmativas, de certa forma, deu espaço para que essa população, né, essa minoria, essa população marginalizada, que na verdade não é uma minoria, é uma maioria no nosso país, ela adentrasse em espaços de poder que nunca foram seus. Sim. E que, de certa forma, agora, mesmo que de forma irrisória, elas estão ganhando espaços, né? Elas estão ganhando voz no espaço acadêmico. Elas estão ganhando espaços em clínicas, em hospitais, elas estão ganhando espaço na política. É irrisório, mas é um ganho significativo, né? Se a gente for perceber, se a gente for analisar que sempre estiveram em uma posição subalternizada em nossa sociedade. Eu considero um ganho significativo. Sim, com certeza, né? Tá galgando, né, lugares onde não tinham acesso anteriormente. E quando a gente fala isso, a gente está falando da questão do ingresso da própria cidadania. Sim. Né? Porque o que é ser um cidadão? O cidadão é aquele que participa, né, de todo o processo democrático, é aquele que tem os seus direitos, né, garantidos por lei. E aí essas políticas, elas têm tentado, né,
pelo menos a passos lentos ainda, né? Mas garantir esses direitos, né? Esses acessos, esses espaços que outrora, não é, o pessoal não tinha direito. A gente é uma tentativa de diminuir, né? De dirimir essa questão do racismo estrutural. Então, o negro hoje, né? O indígena, o negro, o pardo, hoje tem mais espaço do que na década de 90, por exemplo. Hoje você tem uma possibilidade, né, com um ingresso na universidade, com ingresso em um concurso público, né, através do sistema de cota. Isso garante às futuras gerações, né, condições de terem uma condição de vida um pouco melhor. Né, porque você aderiu, né, dentro do sistema de cota pela questão da escola pública, né, você entrou na universidade, hoje você é professora, você já tem uma condição de dar uma educação melhor para sua filha. Então, a ideia é que isso reverbere, né, que o futuro tenha menos desigualdades. Mesmo porque as políticas de cotas, elas são de transição. Né? Vai valer por mais alguns anos, né? Foi até sancionado, né, pela legislação a continuidade, né, até tentar pelo menos equiparar a situação. Então é um direito de cidadania. Liberta dos cativeiros sociais. Será? Rapaz, eu estava conversando com uma colega, né, agora, esse final de semana, e ela me contou algo que me deixou assim estarrecida. Eu falei assim, meu Deus, eu sei que isso ocorre porque a gente sente isso na pele. Eu já presenciei várias questões vinculadas ao racismo, mas é doloroso saber que isso ocorreu. Essa minha amiga, ela é negra, na verdade ela é preta, porque é um negro de pele retinta, tá? Ela é preta. E ela tem uma qualificação profissional, tá? E ela foi concorrer a uma vaga. Tinha uma vaga disponível em um setor, era uma vaga que, de certa forma, colocava ela em um espaço de poder. E quando ela se apresentou para essa vaga, ela tinha todas as competências necessárias para a vaga. Só que quando ela foi para a entrevista, ela acabou sendo desqualificada, porque viram, né, a estrutura dela, os traços físicos, a cor da pele e falaram, essa vaga ela não te compete, né? Infelizmente, essa vaga não é para você. E ela foi eliminada justamente pela cor da pele. Como é que ela teve a comprovação disso? Porque depois ela teve acesso à pessoa que entrou. Era uma pessoa aparentemente, né, considerada bonita pela sociedade, a pessoa branca. E ela perdeu a vaga, sendo que ela tinha qualificação para essa vaga só pela sua cor de pele, pelo fato dela ser preta. Caramba, isso mexeu comigo de uma forma, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que ainda hoje, apesar de todos os avanços, apesar de a gente discutir tanto essas temáticas, a gente continua aí vendo, né, essa questão sendo recerceada, né? A gente ainda continua vendo as amarras da escravidão aprisionando a população negra no nosso país. Uma disputa diária, né? É uma luta diária para romper com esse paradigma, né? Para sair desse lugar colonialista, né? Onde o negro ainda é visto como um escravo, né? Ou como alguém que deve estar naquela localidade ali de subalternidade. Então é algo que tem que ser construído, que tem sido construído, né? E tem sido desconstruído continuamente. Então, exatamente. Infelizmente, não é uma lei que vai resolver o problema. Não é? É uma conscientização. É uma conscientização. Sempre se perpassa pela questão da educação, conscientização, discussão acerca do tema. Trazendo um pouquinho, porque isso foi, né, divulgado aí em rede nacional, o caso que aconteceu no programa, no Big Brother Brasil, com Vanessa e o campeão, Davi. Teve fala delas que ela dizia assim, nossa, ele me dá medo. Eu olho pra ele e eu sinto algo assim, aciona gatilhos em mim. Né? Aí depois que ela saiu do programa, ela falou assim, agora eu entendo que eu fui racista, que a minha fala foi racista, e eu tô aprendendo como não ser racista. Não é aprender a não ser racista, é ser antirracista. É você ser contra o racismo. Não adianta não ser racista, você tem que ser contra ele. Né? Você tem que se colocar nesse lugar, não aceitar. Porque eu ouço tanto dizer, nós somos iguais perante a lei, mas cadê essa equidade? Cadê essa igualdade? Porque eu não vejo essa igualdade. Quantos negros, eles têm medo de saírem à rua porque podem ser abordados, porque podem ser vitimizados.
pelo simples fato de serem negros, né? Você entra no mercado, segurança te acompanha. É muito comum isso. Nem vá de mochila nas costas, porque se você tiver com mochila nas costas, já vai ser considerado suspeito. Então, eu fico pensando, até hoje, a população negra, ela vive com medo de ser açoitada pelos capitães de mato. Né? Existem vários capitães de mato ainda hoje. Só que o açoite hoje não é com chicote, é de outras formas. É você ser olhado de forma suspeitosa, né? Você ser encarado pelo segurança da loja, você perder uma vaga de emprego, como essa minha amiga acabou perdendo, né? Por essa questão da cor da pele. Então, os açoites hoje, eles ainda ocorrem, só que de outras formas. Não existe essa ascensão social? Estamos progredindo, mas ainda não chegamos a ter, de fato, exatamente, essa ascensão, essa plena liberdade, essa plena cidadania. Existe ainda a subjugação. Teremos ascensão social quando a gente visualizar mais pretos, negros, indígenas em espaços de poder. Quando você for nas policlínicas e ver mais médicos negros. Quando você for, porventura, executar algum serviço no judiciário e ver mais população negra nesses espaços. Aí sim a gente vai ter uma ascensão social em espaços de poder. Quando você ver mais negros aí liderando estudos acadêmicos, né? Como professores aí, pós-doutores, sim, aí sim teremos ascensão social, certo? Subjugação do indígena e do negro, acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Sim. Eles são, até hoje, um público, uma população, né, subjugada, subordinada. Minha mãe é noveleira. Marginalizada, né, pela sociedade. Marginalizada. Minha mãe é noveleira, né? Então, eu cresci assistindo novela. E hoje eu não assisto mais porque as demandas dessa mulher urbana inserida no mercado de trabalho não permite. Mas quando eu assistia a novela, lembro-me de só ver empregados domésticos negros. Né? O patrão sempre foi o branco, o empregado sempre foi o negro sempre foi o motorista do patrão. Então sempre a gente vê nesse reforço aí da subjugação do negro nas nossas esferas sociais. Então, sim, de fato, é um povo ainda muito subjugado, muito marginalizado, tá? E quando a gente fala, você falou da novela, por exemplo, a novela é uma representação artística, né? Sim. E a arte, ela imita a vida. Ela fala muito sobre a nossa sociedade. Então, quando você aí, na década de 90, você assistia a novela... Eu ainda estava nascendo na década de 90. Certo. E aí você tinha essa representatividade. Né? Qual é o lugar que o negro deve ocupar? A cozinha ou o motorista? Aquele lugar fora, do lugar de poder. Enquanto o lugar de poder estava pelo homem branco, pelo indivíduo branco. Então, o chefe, o patrão, o doutor, o médico, o advogado, o juiz, era sempre alguém branco. E alguém que serve a ele, alguém negro, pardo ou preto. Então, ficava bem caracterizado. E essa novela era uma representatividade da nossa vida real. Então, era tirado do elemento da realidade para trazer para a ficção. E aí, quando a gente vê hoje filmes, séries, novelas, a gente já vê um pouco dessa mudança. Exato. Porque é o que está acontecendo na realidade. Então, essa realidade ela vai ser representada esse novo cenário do Brasil. Ele tem um pouco de modificação. Então, a gente percebe que tem um avanço, percebe que tem uma transformação. Não é ainda a transformação que se deseja, que se luta para que tenha. Mas existe um avanço. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja devagar, lento, mas esse avanço está acontecendo. Você me fez lembrar de alguns filmes que eu assisti, o próprio Pantera Negra, né? Isso, que o ator um herói. principal, o herói negro. Isso na década de 90 era impossível da gente ver. Eu tô falando impossível de nós vermos, porque nós somos de lá, tá, galera? Eu sei que vocês aí não são da década de 90, são pós-anos 2000, né? Mas, assim, era impossível. Você lembra de algum personagem negro, né? Sendo um herói? Princesa Negra. Não existia. Hoje você tem Moana. Você tem representatividade. O último filme da Sereia, né, de Ariel, foi uma artista negra, de dread no cabelo. Eu fui assistir, pra mim foi a coisa mais linda da vida. Né? Minha filha falou assim, mamãe, olha o cabelo dela como é lindo. E é um cabelo que
nós construímos um ideário de feio, né? Eu lembro que eu comecei a alisar o meu cabelo, eu ainda era muito jovem, eu estava ali no início da minha adolescência, eu tinha 13 anos de idade, porque o cabelo que eu tinha era feio, naquele contexto. Tinha aquela ideia, né? Tinha aquela ideia de que o cabelo bonito era o cabelo liso. Então, as meninas negras, as meninas pretas, que tinham cabelo cacheado ou crespo, elas alisavam seu cabelo para se inserir naquele espaço do belo, do bonito. E assim eu me inseri. E hoje, quando, né, no meu processo de transição, foi muito difícil aceitá-lo, foi muito difícil vivenciá-lo, porque eu olhava para o meu cabelo e eu desconhecia aquele cabelo, eu não me reconhecia ali. Então a transição para mim foi muito difícil. Quando o meu cabelo, né, começou a se tornar natural novamente, que eu falei assim, caramba, meu cabelo era desse jeito, nossa, como ele é bonito. E hoje eu adoro o meu cabelo, mas essa geração, ela foi ensinada a odiar. E sua fala me fez lembrar de algo muito importante, que são aquelas pessoas ditas, é da nossa família. Eu tenho uma vizinha que ela foi tipo que adotada por uma família, ela ainda era criança, ela tinha 12 anos de idade, né? Tava saindo da infância e adentrando na adolescência. E ela trabalhou na casa da matriarca. A matriarca teve filhos. Quando os filhos nasceram, ela foi trabalhar na casa da filha dessa matriarca. E aí essa matriarca morreu, ela ficou agora com os netos dessa matriarca, ou seja, ela trabalhou, né, em 3 gerações da mesma família. E eles diziam, nossa, você é da nossa família, você é nossa irmã. Mas será que ela teve os mesmos direitos que os outros? Porque ela era a cozinheira, ela era a faxineira. Será que ela teve acesso a uma educação de qualidade? Será que ela cursou uma universidade como os outros filhos cursaram? Mas eles chamavam ela de irmã. Sim. Irmã até que ponto? É quase uma ama, né? Uma ama pronta para você tinha ali o processo de escravidão, né? Os escravos domésticos. Que estavam ali dentro de casa, que tinha um tratamento um pouco melhor, né? Sim. Em alguns aspectos. Né? Mas não deixava de ser um escravo. Não deixava. E hoje a gente vê muito isso. Recentemente, né, eclodiu um caso aí de uma senhora, né? Ela também estava nessa família há muitos anos, desde a sua infância. Eles diziam a considerar da família, né, um integrante, só que nem na mesa para sentar com eles, ela sentava para comer. Ela comia na cozinha, que é o local do empregado comer. E como é que é parte integrante da família? Integrante até que ponto? É o que você falou, são as amas da atualidade, né? Enfim. Aí vem a questão, né? O negro, ele continuará sendo oprimido enquanto o Brasil não se assumir racista. Primeiro ponto, né, é o autorreconhecimento. Né, você se reconhecer, a nação reconhecer essa disparidade, essa desigualdade, né, em detrimento da cor da pele, em detrimento da condição histórica, né, que foi construída. E aí, a partir do reconhecimento, se pensar o que é que pode ser feito para ser transformado, né, para transformar, para mudar, né, essa concepção. Né, o que é que pode ser feito para diminuir essas desigualdades. Sim. Mas se você não se reconhece, não tem como fazer a transformação. Né? Que se você não vê o problema, não vê a desigualdade, não tem como se pensar em políticas públicas que possam transformar essa realidade em uma outra realidade. Exato. E aí vem a pergunta, né? Qual o significado de ser negro indígena no Brasil? Eu acho que diante de tudo que a gente discutiu, né, isso acaba sendo bastante latente. E aí, durante a sua fala, me veio à memória uma outra conhecida. Eu tenho muitos exemplos para trazer, né? A maioria das pessoas que eu conheço são pessoas negras. E essa pessoa é uma pessoa preta de cor retinta, né? Pele retinta. Ela já tem idade avançada, ela já tem mais de 50 anos. E lembro-me que eu a conheço desde a minha infância. E ela nunca conseguiu um emprego bom. E recentemente eu conversando com ela é faxineira, né? Às vezes ela até já fez faxina lá em casa, foi me ajudar. E aí ela falou assim, Noelice, eu não consigo emprego. Eu nunca consegui. E sabe o que ela me falou? Eu acho que é por conta da minha cor. Eu falei assim, não é a sua cor, não. Tentei, assim, né, minimizar a situação. Eu falei assim, é porque, assim, infelizmente, hoje, as pessoas, elas dão mais oportunidade, né, a jovens. Aí vem a questão do etarismo nesse caso aí dela, tem várias situações aí também, situações, né? A questão racial, a questão do etarismo, né? A questão
E aí atrela a questão racial, que é a questão do conhecimento em si, né, do estudo. Não é? Ela não tem estudo. E aí você precisa de uma qualificação. E aí a gente volta para a questão do racismo estrutural, que para ter a qualificação, né, quem é qualificado tecnicamente no Brasil hoje? Aquele que teve espaços, né, dentro do estudo acadêmico. Então a gente tem um percentual menor da população negra no Brasil, dentro desses espaços. Então automaticamente, não é? Mesmo que a segregação ela não seja pela questão direta da cor da pele, né? Você chega lá para buscar um emprego e o branco consiga e você não, né? E não seja pelo fato específico da cor da pele, não é porque você é negro ou porque você é branco, não é por causa da qualificação ali do currículo. Mas por que o branco tem um currículo melhor? Porque teve uma facilidade, um acesso melhor, né? E o negro acabou não conseguindo ter esse acesso, né? Então, volta novamente para a questão racial. Exatamente. Aqui, né, tem aqui dados do IBGE referente aos negros e indígenas no Brasil. Eu trouxe aqui, a gente não colocou no slide, mas eu trouxe aqui só para pontuar, né, para a galera ter ciência, esses dados, tá? Vamos lá. Olha só. Só um segundo. No que tange ao número de homicídios por município. Quem são as maiores vítimas, né, da violência reverberada através dos homicídios em nosso país? O professor de História vai responder. As maiores vítimas do homicídio, quando a gente fala de violência, né, quem é acometido da violência, na maioria das vezes, são as pessoas pobres, né? E aí quando a gente vai para a camada da pobreza, da desigualdade pela questão econômica, a gente percebe que a maioria das pessoas que são pobres, elas são negras. E em decorrência, né, dessa construção histórica. Aqueles 800 mil pessoas, aquelas 800 mil pessoas que receberam a alforria em 88, né, junto de tantas outras, não é, que não tinham tanto acesso assim, porque desde 71, quem nasceu entre 1871 e 88, ou seja, tinha em torno de 17 anos, era livre, mas não tinha espaços, né, para poder ocupar naquela sociedade. Então trabalhava muitas vezes com serviços análogos à escravidão. Era livre, mas não era ao mesmo tempo, não é? Então, o que é que acontece? Toda essa galera aí da população brasileira, que era negra, não é? Miscigenados, não é? Ou pretos especificamente, ou próprios pardos, né? Que é a mistura, né? A miscigenação que acontece no Brasil, todo esse pessoal acabaram, né? Ficando à margem da sociedade. Então, a população pobre vem exatamente dessa herança aí, não é? Da escravidão. Quem é a galera que mora na periferia? Não é? É o negro, é o preto, é o pardo, não é? É o miscigenado com o indígena. Não é? Então, é essa galera que é acometida pela violência. Exatamente. O professor, né, gente, ele explicou para vocês o dado aí do IBGE, tá? As maiores vítimas da violência no Brasil, por tudo que ele explicou, são sim, de fato, as pessoas negras, né? Você falou aí da questão da libertação dos negros. Eles foram libertos, porém eles não tiveram acesso à cidadania. Por quê? Não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não tiveram acesso a trabalho. Quando a gente abole a escravidão, que desenvolve-se aí, né? A gente estava no ciclo econômico do café, quem é que vem trabalhar? Quem o governo brasileiro chama para trabalhar nas lavouras cafeiras? É o negro que estava sendo liberto? Não. Então o negro perdeu o trabalho que ele tinha. Exatamente. E aí vai para a cidade em busca, né, do surgimento da industrialização, em busca de trabalho, e acaba construindo aí as periferias que a gente tem no Brasil. Eu me pergunto até hoje, Moab, se era um negro que já trabalhava ali nas lavouras, ele já tinha um conhecimento prático do trabalho, por que não inseriram ele nesse trabalho assalariado? Normalmente nas aulas eu comento, né, a criação dessa ideia do sistema de parceria, que é trazer o europeu, não é? Pela questão do europeu estar fugindo da unificação, lá na Itália principalmente, então a mão de obra ela vai ser barata. Não é? O negro poderia dar conta e também ser uma mão de obra barata, mas muito provavelmente o brasileiro, né, o branco brasileiro, ele não iria aceitar pagar quem trabalhava de graça. Perfeito. Falei assim, não tenho porquê pagar a alguém que era meu escravo outrora, né? Então eu prefiro que ele saia. Não é? A ideia do embranquecimento da sociedade. Eu preciso trazer mais brancos, não é? Para, entre aspas, melhorar a sociedade, já que uma vez a coisa do branco é a coisa mais importante, né? E o do negro é subalternizado. Então eu trago o europeu para poder trazer mais branquitude à sociedade brasileira. Você falando de branquitude, eu lembrei de um quadro que eu vi. Tinha uma senhora negra, possivelmente avó, de mãos fazendo o sinal, né, de oração. Aí tinha uma moça sentada que era filha dela, parda,
e o homem ao lado, que era o pai da criança, branco. E o que essa imagem traz de informação pra gente? A mulher negra, né, orando para que seu neto nascesse branco. A questão, né, desse ideário da branquitude, vamos embranquecer o Brasil. Isso, de fato, existiu, né? Sim. Nesse contexto aí histórico. Então, o professor já respondeu para vocês, tá? Então, os negros são as maiores vítimas. Professor Moab, e no que tange a taxa de analfabetismo? Quem é a população, né, em sua grande maioria, que está inserida aí nesse indicador social? Voltamos para a mesma situação. Quando a gente tem a criação aí do ensino primário, gratuito, né, e obrigatório, isso vai acontecer lá na Era Vargas, né, com a Constituição de 34. Então, entre a abolição da escravatura em 38 até 34, não tinha escola pública. E se não tem escola pública, a escola era paga. Sim. Eram os professores, os tutores que eram pagos. O negro não tem trabalho. Como é que ele vai pagar para que o filho seja educado? Então, o analfabetismo ele se encontrava exatamente dentro dessa parcela da população. E mesmo quando as escolas passaram a existir, não é? Quem vai ter acesso é a elite. Não é? Então, até as escolas hoje que a gente tem, não é? As escolas de péssima qualidade são as escolas que estão na periferia. Verdade. Então, as escolas que a gente pode considerar como ruins, né? Aquela escola que aprova, né? E aí a gente tem uma fala aí de um conhecido da gente, né? Que disse que o importante, né, é passar todo mundo de ano. Né? Porque a escola que reprova é uma escola fascista, é uma escola totalitária. Né? Então, não se preocupa, as instituições públicas, né, a política pública, ela não se preocupa com a qualificação, né, a qualificação que aquela criança ali ela vai ter. Né? A ideia dessa criança, ela aprender de fato. Né? E aí, essa criança que aprende é uma criança que vai ser inserida no mercado de trabalho, né? Ela vai poder escolher o emprego que ela quer. Né? E não vai ser escolhida pelo emprego que sobra. Exatamente. Só que nesse sistema educacional que a gente tem hoje no Brasil, que é o sistema educacional público, que é o que vai ter acesso, né, à população periférica, à população pobre do Brasil, que é, em sua ampla maioria, negra, né? Essa população vai ter acesso apenas a esse tipo de educação. Né? Então, vai ser uma educação de péssima qualidade. Né? Muitos saem da escola porque a escola já não presta muita coisa e aí vai buscar emprego, né, para ajudar a renda familiar. Então a gente vai ter o quê? Vai ter muitas pessoas fugindo da escola. Então quem que vai ser os analfabetos que a gente vai ter no Brasil? Né? Sejam eles analfabetos de fato ou analfabetos funcionais, porque não adianta você sair da escola e não saber ler. Não saber nada. Né? Não adianta muita coisa. Né? Você vai ter ali a formação, mas não vai ter a capacitação e a qualificação real. Né? Então essa galera que está nessa margem continua sendo também a população negra brasileira. E no que tange aos indígenas, acaba que o número ainda é maior do que o número de negros. Ainda é maior. Né, nessa questão da taxa de analfabetismo. Aí quando você pega aqui o dado do IBGE, quem é maioria na população brasileira? 55,5% negros. Né? Indígenas está aqui 0,5%. A maioria da população, mas é a minoria no que... Mas é a minoria. No que tange a questão do acesso, né? À informação, acesso dentro da política, dos tribunais. Aí vem maiores vítimas de homicídios, negros. Né? O maior número de matriculados na universidade. Brancos. Aí inverte. Né? Aí inverte. É o maior número de juízes. Brancos. 80,5% brancos. O maior número de prefeitos, vice-prefeitos, essa parte aí é a parte que me deixa mais abismado. Porque assim, tem uma estruturação racial no Brasil que ela existe, né? Uma questão racial aí estruturada, né? Um racismo estrutural no Brasil, que vai dificultar o acesso do negro, né? A esses espaços. Mas quando a gente fala de política e de representatividade, né? É o voto. E o voto, isso. E aí eu, enquanto negro, eu voto num branco. Como é que a política pública no Brasil vai mudar e vai melhorar né, para o povo negro se quem está lá é um branco que não comunga da realidade, né, não passa pelas mesmas dificuldades, não entende a necessidade do povo negro. Né? Então o negócio aí ficou meio complicado. Aí o povo feirense votou em Colbert
forma remodelada, né? De uma forma mais pintada com a modernidade, né? Então... Até que ponto, né? De fato, o racismo, ele deixa de existir no Brasil, ou ele está sendo apenas camuflado. Exatamente. Não é? Mas a gente consegue perceber essa realidade, né? Dentro de falas, dentro de representatividades. Né? O professor de história, ele assiste bastante, né? Porque sabe como é, né? O homem na nossa sociedade só senta no sofá e assiste. Não que seja o caso dele, mas eu vou aqui... Essa sociedade já foi ultrapassada já. Ele tem muitas indicações para fazer. Eu sei que ele tem muitas indicações de filmes, muito mais do que eu tenho. Mas eu tenho uma indicação de um documentário que geralmente eu utilizo nas minhas aulas com os meus alunos lá na escola. Você encontra bem fácil no YouTube, tá? É um documentário que foi feito pelo Conexão Repórter, né, do SBT, um programa que tem no SBT. E o nome desse documentário é As Raízes do Preconceito no Brasil. Assistam, galera, vale a pena para a gente fomentar aí os nossos argumentos, as nossas discussões acerca dessa temática. E eu tenho certeza que vai trazer aí repertórios para você durante a sua prova. Tá? Além da questão de desenvolvimento individual, sim, né, a gente ter domínio sobre esse tipo de tema, que são coisas que acontecem de fato na nossa sociedade, contribui bastante para a redação, né, que são temas que sempre caem, né, são temas recorrentes aí em redação de concurso público. Então você que está fazendo concurso público é importante, né, porque são temas que sempre caem e é importante a gente ter domínio sobre esse tema, não é? Além das questões de atualidade, né, questões de ética, questões de geopolítica, não é, acerca da questão racial no Brasil. Então sempre as bancas trazem, né, esses temas aí a serem discutidos, por isso que são temas bastante relevantes na nossa sociedade. Para a gente finalizar, eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela, né, sobre essa questão do racismo. Ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor de pele, por sua origem ou por sua religião. As pessoas têm que aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto, né? Então, nós somos ensinados a odiar o negro. Se nós fomos ensinados a odiar, né, historicamente, vamos também ser ensinados a aprender a amar, né, a ter equidade social, a ter realmente democracia racial em nosso país. Então, a gente finda aí a nossa fala, deixando aí essa reflexão que o Nelson Mandela ele traz pra gente. Mais alguma coisa, professor? Então, contemplamos aí o tema. Que deu pra gente contemplar, né? Então, por hoje... E até a próxima, né? Até a próxima, né? Não paramos por aqui.